Bora lá. Olá, boa tarde, Miguel, Renato, boa tarde a todos aqui que estão acompanhando a gente aqui no Távola. Boa tarde, Daiane, também, que está aqui assistindo a gente, lá no bastidor. E Daiane falou do presidente Lula, só queria começar aqui trazendo essa notícia de hoje, comentando, né, do IPEC, porque a confiança no presidente Lula subiu ao maior nível desde 2012. Né? Os níveis mais baixos de confiança, né, estão entre eleitores de classe A e B e evangélicos, eles são os mais baixos. Agora, o nível como um todo subiu. Então, o Lula está aí, né, fazendo um bonito e a confiança está voltando, né, entre aqueles que não, até aqueles que não votaram nele, né? Tudo bem, menino? Mas certa parte da imprensa continua preocupada com a Venezuela, com o que o Lula acha da Venezuela. Eu fico chocado. E o Lula está realmente mais diplomático até do que sempre foi em relação mais do que nunca. Mais do que nunca. Conversa com todo mundo, embora, como vocês viram no discurso, no texto e na conversa dele com o jornalista lá, ele hesita, ele falou isso também ao vivo no discurso. Ele não hesita em responsabilizar a Europa pelos problemas que a Europa causou. Ele é diplomático, é diplomata, mas também incisivo. E é decisivo, porque já falamos isso aqui tantas vezes, né? O Lula pauta o planeta. É verdade. O Estado e a Folha negam, negacionistas pra caramba, mas o mundo inteiro vai e discutir o que ele disse. É impressionante. Você vê... Hoje é a mesma coisa, o Macron estava ali ao lado dele, falando. Exatamente, sabe que eu achei curioso isso, né? Inclusive, olha, Brasil, Argentina, Colômbia, França e União Europeia pediram um acordo, pediram eleições justas na Venezuela e fim das sanções. Então, ele consegue trazer isso numa calma, né? Numa tranquilidade impressionante. E também, no final da reunião, a declaração final da cúpula não condenou a Rússia pela guerra na Ucrânia. Então, é diplomacia pura, né? Sabe o que parece, gente? Parece assim, de repente, no meio de uma discussão regada a problemas que fazem o papel de bebida ali, aquele pessoal falando alto, o Lula é o bom senso. Ele levanta a mão e fala com bom senso, assim, mas é uma facilidade de compreender. Fala a verdade. É uma verdade cristalina, óbvia, que tudo que é indicativo, número, estudo, ciência, e isso em qualquer assunto. Ele tem falado disso. Ele, por exemplo, trouxe à baila os trilhões que foram gastos na guerra da Ucrânia. Vocês estão loucos? Vocês gastaram ali o que resolveria todos os problemas da Ucrânia. Todos é verdade. E de parte do mundo também. De parte do mundo. Então, olha o que a Angélica está dizendo. Ó, isso que você está falando, Arueira. Os Estados Unidos estimulam a guerra que não é dela, que não é deles, dos Estados Unidos. E outros países que não têm nada a ver que vão sofrer. A culpa é da América por usar a ambição do Zelensky em sua ganância pelo poder. Essa guerra já podia ter acabado há muito tempo. Com esse bom senso... Não interessa acabar com a guerra. E o bom senso é um negócio que, mal, mesmo que devagar, ele se instala. A humanidade não é só corrida de lemingue para o abismo, não é. Ela tem juízo, muitas e muitas vezes, tem um senso de sobrevivência. Esse tipo de bom senso, isso não é senso comum. O Lula é especialista em fugir do senso comum e trazer o bom senso. Isso vai colar. Esse discurso do Lula, muita gente nos Estados Unidos e na Europa está ouvindo isso e fala assim, é verdade, gastaram quanto? Trilhão e meio. Gente, que absurdo é esse? E o Lula disse, sem meias palavras, que parte dessa gente não tem interesse em acabar com a guerra. Sem meias palavras, claro. Ele disse claramente quem quer a guerra, por que quer a guerra e por que não quer que ela acabe. Exatamente. Eu acho que isso que você falou, o Júlio César Lula nunca esteve tão transparente. Isso que você falou do bom senso é tão importante porque exatamente
o Lula fala as coisas de uma forma cristalina, é a verdade cristalina, como você disse, mas ninguém fala. Então, ele chega e ele fala aquilo que todo mundo mais ou menos sabe, mas ninguém tem coragem de dizer antes do Lula, com essa... Né? Antes do Lula voltar, antes dele voltar ao cenário, a pessoa que tinha mais juízo no planeta, embora nem tanto assim, era Angela Merkel. Opressora, ela fez a Grécia se ajoelhar, no caso, só de usar banco, não precisou usar um revólver, usou o banco e fez a Grécia se ajoelhar, mas assim mesmo, ela tinha mais bom senso que todos os líderes da Europa juntos hoje. Não tem nenhum. E o Lula veio trazer o bom senso da Merkel e muito mais, porque o Lula realmente tem uma experiência política impressionante. Eu não sei de se dizer, a Merkel cresceu no comunismo. Às vezes eu tenho a sensação que crescer ou no comunismo ou na luta sindical é mais ou menos a mesma coisa, você adquire uma visão de mundo diferente. Mas mesmo que você não seja mais comunista. Mesmo que você não seja mais como a Merkel, mas tinha juízo. O Lula tem muito juízo e aplica esse juízo, e provavelmente uma coisa que a Merkel nunca teve, tem um carisma monumental, porque ele fala e todo mundo balança a cabeça. É perigosíssimo ficar perto do Lula mais de 5 minutos se você pensa diferente dele. Ele é capaz de te convencer, né? Muito capaz. É verdade. Pois é. Então Mas isso. Olha, gente... vamos passar para o nosso assunto principal, que eu estou com uma coisa engasgada aqui, que é o negócio da agressão ao Alexandre de Moraes, entendeu? Vamos lá. É uma coisa que é uma história, é um fato com várias versões, né? O que está prevalecendo mais até agora, que a gente tem ouvido mais, é a versão dos acusados de agressão. Porém, não acho possível o ministro do Supremo ter inventado aquilo. Não, claro que não. E o histórico do agressor já diz tudo. Né? Fala por si. Apesar da televisão estar insistindo aqui que o PL fez acordo com o PT em 2004. Olha só. Que tem uma coisa a ver com Mas o que você acha? Não, eles insistiram com isso. Não, mas isso aí é porque o agressor quer dar um tom de que não houve motivos ideológicos para a agressão. Ele fez porque o agressor é do PL? Não, ele fez um acordo com o PL, fez um acordo com o PT e colocaram uma charge do Lula junto com ele. Que loucura. Em 2004, o PT estava vivendo uma outra realidade completamente diferente. Mas esse agressor fizeram uma charge... Eu não entendi direito. Miguel. Puseram uma charge... Eu não entendi, não. Puseram uma charge da época da campanha, em 2004, para vereador e prefeituras, em que este senhor era candidato. Há quase 20 anos atrás. Da época. E essa charge mostra o Lula cumprimentando este agressor, que eu não me lembro o nome dele agora. De 2004. 2004 era outra realidade. Eles estão usando essa aliança do PL com o disso, PT. Não foi o Lula que ele agrediu o Alexandre de Moraes. Não, mas tem Não, gente, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Absolutamente nada a ver com nada. Mas a Globo News estava insistindo com isso. Daiane está contando aqui que esse é o agressor, ele era candidato e tinha um vice do PT. Isso. E daí que agora, então, é por isso que não pode brigar? Agora, ele está usando isso para atenuar a ameaça à democracia e à Constituição, que é um dos crimes previstos. Porque ele agrediu... Não vejo como. Ele agrediu o ministro do Supremo. Como diz o Wellington. Eu acho assim, e eu nem sei se o que está prevalecendo é a versão deles, não, porque... Não está prevalecendo, é o que a gente ouviu até agora, porque não chegaram ainda os vídeos. Não chegaram, mas a gente tem a versão do Alexandre de Moraes, que é uma pessoa de credibilidade, e o óculos do filho dele voou, ele levou um empurrão, e vão chegar as imagens. Já tem algumas. Eles estão a dizer, não, a gente falou, mas não foi bem assim. Não, o Estado, a Folha, tem imagens, e disseram que as imagens corroboram, acho que o Globo é que tem, corroboram a primeira parte do relato do ministro. Aparece claramente sem som, mas aparece claramente a mulher dando esporro. Mas eu estava curioso, porque todo mundo fica falando no filho do Alexandre, o filho do Alexandre. O filho do Alexandre de Moraes tem 27 anos. É advogado. Advogado, exatamente. Eu achei que era uma criança. Não. Olha, não há adolescente. Então é o seguinte, já tem imagem que corrobora a primeira parte. Aí eles estão tentando dizer que pararam com a versão de era outra pessoa
e estão tentando dizer que já mudaram. Você separa o seguinte, já está na imprensa que ele precisou intervir para aplacar o jovem que agressivamente ofendia a mulher dele. Isso então vai já ter mudou a sido versão. esclarecido. Já mudou Não, a versão. olha Me só, lembrou gente. um conhecido jogador brasileiro na Espanha mudando a versão, mudando a versão, mudando a versão. E continua na cadeia. E continua na cadeia. Aqui, olha, na nossa matéria aqui no 247, fala que as imagens confirmam a primeira parte da versão do Moraes. Isso estava no Globo, E inclusive. que a PF já sabe que essa Andréia Mantovani, que é casada com Roberto Mantovani, são 2 dos agressores, disparou ofensas contra Moraes e a família, mas está buscando detalhes sobre a agressão ao filho. Né? Tem mais imagens, exatamente. Tem mais, vão chegar, gente, não tem como Não há fugir. possibilidade do Alexandre de Moraes ter inventado isso, simplesmente não há. E eu acho interessante que ele está quieto. Ele né? processou, Tá quieto. ele processou porque ele sabia que tinha tudo. Um juiz supremo, que, aliás, é um bom jurista, o filho, que é um advogado, impossível eles terem... Aliás, tem sido a tendência dos juízes nessa situação, não entram em altercação com ninguém da rua, não. Às vezes responde alguma coisa com muita calma, mas nem fazem isso. Simplesmente não é verossímil, não é possível, não é viável digamos assim, a versão que eles estão dando. Por outro lado, é muito viável que eles estejam trocando de versão a cada pequenino fato ou imagem nova. Isso é a cara deles. Quem me conhece sabe que eu seria incapaz de fazer uma coisa. Eu fico não, pensando... são covardes. É sempre assim. Eles vão, atacam, fazem o diabo, igual no dia 8 de janeiro. Depois, não, a intenção não era essa, é um mal entendido. Não fiz isso, não. Não é bem assim. E na mídia, dizer, mesmo a não grande assume, mídia, é covardia pura. E mesmo na grande mídia como um todo, a tendência é considerar isso que a gente está falando aqui. Não tem sim. Não há como o ministro possa ter inventado isso. Não há como o ministro possa ter inventado isso. E, aliás, é o contrário. Já tem gente, Estadão, Folha, Globo, todos eles pedindo para baixar. A Folha não. Mas os 2 outros pedindo para baixar o tom, que isso é para a esquerda e para a direita, que é impossível. Parar com essa coisa de lacração em aeroporto, dentro de avião. Concordo inteiramente. Há leis para impedir que isso aconteça. Isso é invasão de espaço, isso é ameaça. Isso não é assim que a gente pretende discutir o mundo e fazer as coisas acontecerem. Eu fico pensando nos bastidores dessa história, né? Será que eles voltaram no mesmo voo? Não, voos diferentes. Não? Voos diferentes? Tá. Porque eu imagino como deve ter sido o voo de volta desse trio, entendeu? Tranquilo, eles não tinham noção. Acho que talvez só o quarto... Tranquilo e se vangloriando, provavelmente. Provavelmente. Talvez só o quarto, o filho que tentou impedir, que tenha voltado balançando a cabeça o voo todo. Estamos ferrados. E chegaram aqui, estava a Polícia Federal esperando por eles. Aí começa a surpresa. Quero saber do que estou sendo acusado primeiro. Foi a primeira fala dele. É verdade. Já sabia, né? Que estava sendo acusado de alguma coisa. Agora, a gente começou esse governo do Lula já com as coisas um pouco mais pacificadas. A gente vem sentindo isso, mas ainda tem esses surtos, né, bolsonaristas de ódio e de agressão, porque essas pessoas... né, mas eu acho que, mesmo assim, diminuiu. O que vocês acham? Diminuiu. Acho que o remédio para esses furúnculos aí é a lei, legislação. A base de Constituição em cima disso e acaba. É só encanar o pessoal, como o pessoal do 8 de janeiro. Muita gente foi para casa, mas muita gente ficou, está sendo investigada, processada. Os processos vão correr. E isso é didático. Aliás, os jornais todos estão falando isso. É preciso a lei ser didática nessas situações para que isso acabe. Acabar definitivamente com a impunidade, com um senso de impunidade que eles continuam carregando, entendeu? Ou a falta de senso, né? Ou a falta de senso. Sem noção. Sem noção. Pessoal, como é que dizia um amigo meu? Eles não têm senso de noção sequer. Exatamente, senso de noção. Exatamente. Não tem senso nem noção, nem senso de noção. Aqui a Sandra Lúcia falando.
no final estavam sob efeitos de medicamentos psicotrópicos, estão deprimidos e em tratamento, foram à Itália para se tratar. Só falta dizer isso, né? Já disseram, muitas vezes foi dito também, é verdade. Foram lá ver o Papa. O Papa não quer ver esse tipo de gente. Estavam fora de si. Fora de si. Impressionante. Mas, enfim, eu espero que essa coisa vá render. Pequeno parênteses antes da gente mudar de assunto, que seria o seguinte: na verdade, esses caras todos estão agindo como se não tivesse acabado o ancião regime de fascismo militante. Naquele tempo, vamos pensar, as leis foram suspensas. Todos eles agiram ignorando a lei, passando por cima dela, cometendo crime. Todos. O populacho que os apoia, até os líderes, todos eles. Agora estão pagando as consequências, porque passou essa crise de civilização do Brasil, o Estado volta. Quando o Estado volta, mal ou bem, o Judiciário volta. O Judiciário voltando. Aliás, o Judiciário nos salvou, porque na metade do mandato em diante ele já voltou e começou a, pelo menos, refrear um pouco esses caras. Então, o que acontece é que eles crise de barbárie, né? Eles não perceberam que aquilo acabou. Não há mais esse regime de exceção. E aí a gente pode falar regime de exceção das leis, né? Para poder proteger os caras. É impressionante, porque eles custam admitir que isso... O próprio Merval, hoje eu ouvi ele falando, ele disse que ele está... Lógico, estão todos sendo contra essa agressão que o Alexandre de Moraes sofreu, mas ele disse que isso não foi inventado hoje, não, que mesmo antes o PT agrediu a Miriam Leitão, agrediu a mim, agrediu não sei... Ele quis falar como se fosse a mesma coisa. Depois ele disse, não... Se ele fosse juiz do Supremo. Mas com o governo Bolsonaro tudo piorou, que o Bolsonaro... Enfim... Mas ele não perdeu a chance de dar uma pincelada. O Merval tem charge hoje. O Merval tem charge hoje. Vamos mostrar as charges e vamos comentar? Vamos. Deixa eu juntar elas aqui, porque vocês pedem, eu me distraio. Essa coisa é típica da nossa imprensa, né? Mas é sempre assim, né? Olha, aconteceu isso, mais o PT, né? É impressionante como eles não descansam. O negócio da Venezuela, então, é fatídico. A Venezuela vai perder um pouco a importância nos tempos, porque isso diminui também, né? Bom, um programa encerrado, embora não tenha sido encerrado em todos os estados, a falta de dinheiro vai encerrar. Mas o governo federal não tem o poder de encerrar nos estados? Não, o governo federal não. Isso não. O MEC não tem esse poder? Não, o MEC, não, pode até ter, mas não usou. O que foi a resolução é que o MEC não iria mais patrocinar, financiar, produzir e sei lá o quê, mas não iria mais deixar isso acontecer. Não ia dar mais dinheiro para as escolas. Não iria mais organizar essas escolas. Fora. Entendi. Acabando. Não é mais parte do programa do MEC. Que foi desviado uma grana preta para lá. Uma grana séria. Agora, alguns estados estão substituindo o governo federal nessa aventura aí de financiar, né? Não vai dar. Não vai dar, porque isso é muito caro. Sem o auxílio do MEC, isso não vai ser possível. Primeiro, porque o interesse dos professores militares vai diminuir muito se o salário cair para o nível de salário de professor normal. Vai diminuir muito. Porque uma das coisas interessantes que a gente nota é que os salários são outros. É verdade. Eu prevejo assim, embora eles tenham feito um auê com isso, não vai durar. Bom, isso aí era charge para semana passada, mas não entrou. Era o depoimento do Cid, uma imagem falando... Que entrou mudo e saiu calado. Entrou mudo e saiu calado. Então, aqui a gente nem vê. Aqui nem vê. Mas, na verdade, é porque ele ali, de farda, ele tirou a atenção dele e jogou a atenção no exército. Por isso que eu usei o chapéu. Aqui foi a tentativa de mexer na saúde, né? De mexer na saúde. Então, a tia, em vez de saúde, é a doutora Anísia. Doutora Anísia, exatamente. Bom, isso é o clássico da semana. Duelo de gigantes. Duelo de gigantes, assim, na verdade. Esse hacker também... Pois é, o que vocês estão achando? Eu não confio nele. Já é um hacker, então é mais um motivo para eu não confiar nele. Na verdade é o seguinte, eu não deixaria o meu notebook aberto perto dele. Nunca perto dele, exatamente. Vai que ele descobre, Zambelli,
pode ter seu mandato cassado brevemente. Exatamente. Ela está em julgamento. O mandato dela está sob júdice, de certa maneira. E a gente sempre brincou falando que assim, o decoro iria tirar esses caras, né? Mas, na verdade, antes do decoro parlamentar, eles cometeram tanta irregularidade na campanha que é isso que está derrubando, na verdade. O Dallagnol mesmo foi derrubado por isso. Exatamente. Eu espero que o Moro também seja, entendeu? Parece que o Moro parece que tem umas coisas novas acontecendo e acho que tudo indica. Pode ser mais rápido do que parece. Isso Aliás, aqui foi em julgamento no Paraná já. Conversando com o Conde no programa, veio essa ideia, a ideia de fazer a meia para dar um tiro no pé, que era uma coisa, é uma especialidade dos militares, né? Tiro no pé. Meia para tiro no pé. É que na hora de fazer aquele malabarismo com o fuzil, quase sempre acerta-se o pé. Aquele que gira o fuzil, né? Exato. Bom, esse é sobre a agressão, e eu acho que vai faltar meteoro. Eu acho que vai faltar meteoro. Vou bater no seu filho. Aí o cara xingando ali. Bandido comunista comprado. Essa é a loura, tá vendo? Essa é a loura. Eu adorei Tá muito bom. a toquinha no agressor. Do tiranossauro, né? No agressor na verdade, a charge é a frase. Não sei se um meteoro só vai dar conta. Gente, é muito dinossauro para ser extinto. Isso aqui é um fato, porque está entranhado. Olha só, a gente começou falando, exceto nos evangélicos, e os evangélicos acreditam, eu conheço vários deles, acreditam que o Lula é contra a família. E muitos deles são daqueles apocalípticos, né? E acreditam que está perto o tempo do apocalipse e que Lula representa um dos selos anticristo. O fim da família e é comunista. Como é que a gente lida com uma coisa dessas? É muito difícil, porque o pior agora, que eu vi hoje essa notícia, o 247 deu também, dos evangélicos querendo fazer da Damares a sua... eu vi. Gente, isso é uma tragédia. Eu acho que, bom, os evangélicos são em grande número, a gente sabe a influência que eles têm. Mas não chega tanto. Não chega tanto, né? Não, mas tem um lado sensato. Essa nem o mercado vai que não vai. O mercado não vai permitir. Isso que eu penso. Os Faria Limers não vão. Porque também é o seguinte, a Damares desperta um pouco de horror numa parte muito grande da classe média conservadora. Eles se assustam com as coisas que ela fala e pensa. Né? Por exemplo, foi através da Damares que eu fiquei sabendo de umas 5 ou 6 perversidades que eu nunca tinha ouvido falar. A Damares é a divulgadora disso. É verdade. E ela sabe tudo, né? A charge do Merval. A charge do Merval. Merval merecia a charge de algum tempo. E ele, todo sorridente, todo feliz, recebendo o prêmio. Porque dizem as más línguas que uma das coisas que o Merval tem raiva do Lula é que ele ficou esperando ser chamado, lá no começo do primeiro mandato do Lula, para uma conversa e nunca foi chamado. Então tem aquilo atravessado na garganta, nunca perdoou. E aí, o Lula dá o prêmio, mas tem que avisá-lo. Olha, esse prêmio não é seu não, hein? Senão ele leva para casa. Já vi acontecer. Aí ele pede para fotografar a caixa. É da ABL, né? O prêmio é da ABL. O prêmio é da ABL, não é dele, não. Ele foi lá representando a ABL. Ele usa confusão, porque todos os jornais deram a manchete. Merval recebe prêmio de Lula. Todos os jornais colocaram isso como olho ou título. Né? Ou mesmo no corpo da matéria está dizendo que Merval, sem explicar direito que o prêmio não é do Merval. É isso aí. Muita gente não leu direito e confundiu, né? Não é que confunda, mas cria aquela coisa lá que o Merval, finalmente, o Lula foi atrás do Merval para pedir desculpas ou coisa parecida. Mas de jeito nenhum. Isso aqui é um pouco o que a gente estava falando hoje mais cedo, que eles não acreditam que está na hora deles irem para a cadeia. Eles acreditam que... Eles achavam de verdade que eram... Que iam ser xerifes, exatamente. Como eu adoro filme de cowboy, eu vira e mexe faço um desenho de cowboy. Eu, assim, outro dia eu li um artigo sobre todo o Velho Oeste. Foi um período de 30 anos que rendeu 60% dos filmes. De toda a história. Impressionante. Eu até hoje adoro. Tem um filme no Paramount que chama 1923. É um spin-off. É uma trilogia, é um spin-off. Tem o Yellowstone e tem
890, em Tem mais alguma, Miguel? 1889. Tem mais charge? Muito bom. Tem. Ah, bom. O João. Nosso Tristeza. querido João Donato. Uma tristeza. No começo do ano, fevereiro, eu acho, o João Donato e o Macalé, cada um lançou um livro, junto com a editora, de entrevistas deles e artigos sobre eles. E eu toquei lá no Ginger Mamute no lançamento desse livro. Eles estavam lá, autografando os livros e tal. O João Donato estava super bem, super bonito, super feliz autografando. Então, foi um desses azares. Eu acho que ele podia ter... Ele teve uma internação recente, acho que ali pegou uma infecção. Podia ter ficado mais tempo, apesar dos 88 anos. Eu acho que ele tinha piano para ficar mais uns 10 aninhos. Tinha. Gênio. Hoje até vi uma polêmica sobre se ele é ou não inventor da Bossa Nova. E não é. Não tem muito a ver. Ele é bem maior do que a Bossa Nova, na verdade. Ele fez Bossa Nova também. Mas ele é mais do que Bossa Nova. Ele vai além da Bossa Nova, né? Para quem além? Ele é de antes e de depois e durante. Então, como diz o Baden-Powell, a gente tocava, o músico estava fazendo o que fazia. E aí chegou o pessoal com banquinho, violão, mas basicamente continuaram a fazer, evoluir. Música é processo, né? Como o pessoal gosta de dizer. Isso quem fala é o Nassif, fala um artigo hoje. Esse aqui eu não sei. O menino abandonado, né? Que foi fardado. O Pequeno Príncipe Verde-Oliva, com suas perguntas, com seu silêncio inocente. E esse fundo que a gente adora, né, Aroeira? Isso eu pega rapaz. Isso eu pega rapaz. Ele vai terminar enforcado no baobá, tadinho. Bom, essa é a negação. Aliás, o sensacionalista fez um meme delicioso que, assim, após quarto depoimento, Polícia Federal sugere a Bolsonaro já ficar numa cela por ele mesmo para facilitar e ficar mais confortável. Exatamente. Eles foram lá, falaram de golpe, ele não consegue soletrar, pronunciar e entender o que é prevaricação. É prevaricação. Ele ouviu os caras falando de golpe e não falou nada. Ele não sabe o que é prevaricação. Ele não aprendeu. A autoridade não pode saber de um crime e não comunicar. E não falar nada, exatamente. Aí ele prefere não ouvir. Gostei dele ali de bermuda, chinelos, um presidente muito à vontade. A camisa de si mesmo, né? Essa gente, precisamos falar sobre isso. Vamos falar. Eu acho que é a última, inclusive, mas vamos falar sobre isso. O que foi isso? Para quem não sabe aqui, imagino que todo mundo já deve saber, estava acontecendo algum evento onde a Michelle estava falando e chama uma deputada, que, aliás, deixa eu ver o nome dela aqui, que eu já chama a deputada para falar, é a deputada Amália Barros, né? E chamo ela para falar, olha, quero falar assim, agora, eu quero que você fale sem a prótese, eu gosto de ver você falar sem a prótese no olho, gente. Aí fez a deputada tirar, que a prótese é aquele negócio que você põe aqui para... Para fingir que é um olho. Para fingir que é um olho. Ela tirou, ela assim, me dá aqui que eu guardo. Deu na mão da Michelle, e a Michelle botou no bolso. Alguns memes geniais. Eu nunca vi uma cena dessa. Eu vi alguns memes geniais. O Globo dentro do bolso da Michelle, vendo joias, aquele montão de... Gente, eu não queria estar vendo isso. E eu li um outro que eu não sei se é do sensacionalista, que diz que os militares não querem saber de fazer evento nenhum com a Michelle. Com medo dela pedir a prótese. Com medo dela pedir a prótese peniana dos militares. Eu adorei. E botar no bolso. Aliás, todos os profissionais de saúde do planeta que viram isso, falam assim, gente, você não faz isso. É inacreditável. Não se põe uma prótese que vai colocar na cavidade ocular no bolso, aquilo fica num recipiente. Não é preciso. Não, gente, não tem nem o que falar, porque é só... Essa é outra pessoa que não tem senso de noção. Sim, mas ela tem. Ela entende que o mundo cão, o mundo cane, aquela ideia de pegar as coisas... É a coisa do circo americano do século XIX, né? Daquele pilantra lá que dizia isso, assim, é importante você ter o bizarro, o diferente, aquilo que as pessoas têm uma atração mórbida para ver, para poder vender alguma coisa. Óleo de cobra, ações, seguros ou eleições. A Michelle está trabalhando para ela própria. Ela
está seguindo aquela velha máxima da extrema-direita que você precisa falar alguma coisa horripilante ou fazer alguma coisa horrível, e aí você cai nas redes de novo, todo mundo fala, como nós estamos falando. Acabou. Eu acho que o Bolsonaro, o marido dela, não deve estar gostando nada disso, né? Porque ela está, de uma certa forma, querendo um lugar no holofote que ele estava. Ele vetou a candidatura dela. Mas ele não tá gostando muito. Ele inventa, mas tira o time. Não, ele vetou. Do Valdemar. Ele vetou. Ele vetou. Inventou, e ele vetou. Ele falou, não quero. Exatamente. Agora eu quero ver. Se ela vai topar. Porque o que ela prega é isso, que a mulher obedeça ao marido. Quem lançou a Damares hoje? Foi a Folha ou o Estadão? Quem lançou a Damares? Não sei se alguém lançou, mas alguém deu a notícia. Dar notícia é lançar. É só mesmo na cabeça dessa imprensa nossa que essas coisas acontecem. Não lançaram o Zema ontem? Zema se cacifa, mas, por outro lado, a exposição abre telhados de vidro, literalmente. Porque o Zema falando perde eleitor. Cada vez que ele abre a boca, alguém bate na testa e fala, meu Deus, como eu fui votar nisso? Então, o Zema não serve, o Zema vai ladeira abaixo. Aí, hoje, lançou a Damares. Isso quem faz não são os grupos evangélicos, simplesmente. Isso é a mídia. Hoje, por exemplo, manchete na Folha, no Estado, sobre negociações de Lula desagradam até o PT. Que isso, gente? Que loucura é essa? Enquanto isso, lançando um anti-Lula atrás de anti-Lula. Todo dia tem um anti-Lula. É verdade. Mas é cansativo você ficar ouvindo. Eu não sei onde eles buscam essas notícias, mas às vezes fala com uma pessoa ligada ao PT que não gostou de alguma coisa. É assim, desagrada até o PT. É assim, né? Enfim. A Ana Flor, hoje na Globo News, estava dizendo que o Lula precisa dizer que na Venezuela não é uma democracia. Ele vai ouvir. Lula precisa? Ele tem que dizer, senão... Eu acho que ele devia entrar, igual ele entrou da outra vez, entrar ao vivo. Exatamente. Peraí, pô. Que tem num filme do Diário isso. O cara está discutindo o McLuhan na fila, dizendo McLuhan, isso. Aí o McLuhan chega e fala, não, eu não acho isso, não. Essa bobagem. Eu me lembro dessa cena, exatamente. O Lula fez mais ou menos isso. Entrou e disse... Não, que bobagem é essa? Falou para o Jorge Pontual. Devia entrar ao vivo. Olha só, outra coisa que eu queria comentar com vocês é um vídeo que viralizou aí nas redes, mas antes disso eu quero dar essa notícia de que saiu até aqui no 247, saiu em vários lugares, que o Brasil aprovou na ONU a resolução contra o racismo que foi abandonada pelo Bolsonaro, né? O Conselho de Direitos Humanos aprovou, que foi uma proposta do governo do Lula, né? E falando isso, eu vi, não sei se vocês viram também, um vídeo onde eles fizeram um teste, pegaram 2 pessoas com deficiência visual, um branco, louro, alto, bonitão. Eu vi esse vídeo apavorante. Gente, e aí a pessoa, não sei se... Eu vou contar, porque não sei se o pessoal aqui viu. Então, eles filmam a pessoa andando na rua e pegando no braço de alguém para ajudar, né? A cena é sempre assim, o cara está andando, aí vem o cego, que não é cego, com a bengala, e pega no braço da pessoa. A pessoa olha para trás assustada. Essa é a cena básica. Aí vê que é o branco, aí ajuda, deixa ele deixar o braço ali e vai ajudando ele. Quando vê que é o negro, a pessoa dá um pulo, tira o braço e ninguém ajuda. E sai correndo. Um limpou, né? Isso aí, esse tipo de coisa tem que viralizar mesmo para as pessoas verem. Olha só, a Daiane está botando aqui. É esse vídeo aí. É para mostrar o racismo estrutural. É claro que essas, assim, são pequenas experiências que pode-se até exagerar um pouco pela condição, mas, na verdade, elas mostram... Elas falam muito sobre a sociedade. Que a gente está fazendo. Essa é a sociedade brasileira. E não foi uma, 2 pessoas, foram várias pessoas. Né? Eles deixaram filmando ali um tempão. E é chocante, como diz a Ana Luísa aqui, realmente, e acontece mesmo. Conseguiu pôr o vídeo?
Ah, olha lá. Caramba! Olha, nem sequer se assustar. Olha aqui, olha só. Esse Olha da só. mão. A diferença. E acham que são ótimas pessoas, né? Olha lá, Olha olha aqui, lá. ele esconde, limpa. Todas as pessoas rejeitaram o negro. Todas. O negro não. Inclusive o negro aceitou o negro branco. não aceitou o branco. Gente, impressionante. É assustador, é feio demais. É muito feio. Muito feio. Nossa sociedade é muito doente, né? Muito, muito doente. É preciso um trabalho gigantesco, gente. E aí você tem razão, viu, Regina? Mostrar isso ajuda. Eu acho. Mostrar isso ajuda. Tem mais é que viralizar. Algumas pessoas vão se ver ali e vão negar. Mas algumas vão se ver e vão ter que conviver com isso e talvez mudem por conta disso. Porque isso não é um discurso, isso não é uma falação, não é uma peça de teatro, isso é a vida mesmo, como ela é, né? A pessoa andando na rua. Enfim. De qualquer modo, Regina, assim, antes da gente mudar, lembrar que, por conta dessas coisas, vídeos como esse são feitos por conta de uma luta bem intensa que aconteceu nos últimos 20 anos. Eu me refiro não só às questões raciais, mas também às de gênero, às questões de opção sexual e tudo mais. Todas elas começaram a batalhar de forma muito organizada, inteligente e informativa. A ideia de que você precisa mostrar o que está acontecendo. É o tal do wake, aquela coisa de acordar. Você precisa acordar as pessoas. Precisa acordar as pessoas. É fundamental. Mas você vê que é uma reação estrutural mesmo, é uma reação que está internalizada nas pessoas. Internalizada, faz parte do dia a dia da pessoa. Não há uma racionalização, uma abstração, nem nada. É a reação automática. Não fala disso na análise, não questiona nada disso. Não é impressionante. É impressionante. É uma coisa muito difícil de você... São anos e anos de trabalho para você de estender esse tema. Esse trabalho só consegue... Não, e o vereador Renato, o deputado estadual, ele agora... Ele está precisando de ajuda, né? Ele é abordado o tempo todo agora. Não é uma vez ou outra, não é aleatório. Eu fui abordado uma única vez, na Inglaterra, nem foi aqui no Brasil. Eu, uma pessoa comum, branco. Ele é abordado agora o tempo todo, e o pessoal alega, não, isso é rotina. E aí você vê os comentários, você fala, não, eu também fui. Peraí, você foi 4 vezes? Não foi. Mostraram uma cena dele sendo abordado num aeroporto agora. E o pessoal querendo impedir de filmar, e ele calmamente falou assim, não, vocês podem continuar a filmar assim. Vocês podem. É legal. Agora, outra notícia aqui também dessa semana é que só em junho milhões de famílias saíram da linha da pobreza. 18,5 milhões de famílias, ou seja, 43 milhões de brasileiros. Isso não repercutiu muito, né? Mas a Venezuela repercute, exatamente. Isso eu trouxe justamente para a gente comentar isso, né? É um bom começo para um trabalho que ainda vai dar falta para lá, vai durar o mandato. É um bom começo. Mas é um grande. Aliás, isso, a gente está nos 7 meses de governo, e aí, todas as vezes, todos os programas em que eu apareço, a gente conversa de alguma forma, eu estou dizendo isso. São 7 meses de um retorno a uma civilização, como se tivesse ainda varrendo as coisas depois de uma enchente, da barbárie, mas assim, simplesmente eu confio no que está acontecendo, eu confio no governo. Claro, mas pessoas que não confiavam, que não gostavam, que não tinham, e a pesquisa mostrou isso, relaxaram e agora estão vivendo a sua vida normal. Continuam desinteressados da política, ainda há muito trabalho de conscientização para ser feito, mas relaxaram. E esse é o primeiro sinal por onde você é a primeira porta de entrada para conversar com elas. Vocês estão mais calmos agora, porque agora tem um governo. Está vendo a importância da política? Inclusive, Aroeira, para a gente terminar aqui, olha, eu também vi essa notícia do pastor bolsonarista que organizava motociatas em São Paulo. Então, gravou um vídeo detonando o Guedes
E o Guedes, Bolsonaro né? foi ao supermercado, mostrou o preço da carne e falou que foi enganado pelo Guedes, aquele, como é que ele diz, incompetente. Enfim, é isso. As coisas estão voltando justamente Voltaram a porque está existir, tendo voltou a essa existir a vida discussão. normal. Ainda não é normal, mas voltou a existir momentos de vida normal. É interessante isso. Vamos, Só para vamos concluir com aqui, calma. acabei de ler a notícia aqui que a Mília Leitão se manifestou dizendo que é intolerável o que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, que precisa de punição exemplar. Quer dizer, ela não está indo na conversa do próprio Não, na verdade, colega ninguém. dela. Aquilo Mas foi é uma muito exceção. claro. Para Aqui foi quem é exceção. minimamente informado e inteligente, Claro. pelo amor de Deus. Né? Seja lá o que for, Gente, foi uma exceção. está na hora E que eu volta para a Daiane, que ela já está vou devolver precisando. beijos para Ela todos está que precisando acompanharam a do gente. programa, ela está precisando do programa. Devolve. Obrigada pelos comentários aqui. Beijo para o Miguel, para a Aroeira e Beijo para a para todos. Daiane. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo, Daiane.